Muita gente esperava que o Bitcoin andasse logo após a aprovação. A gente teve aí no dia 9 a notícia falsa, né, de ETF Spot diretamente do Twitter da SEC. Isso jogou o preço do Bitcoin lá para próximo dos 48 mil dólares. O Bitcoin beliscou os 48 mil dólares. Aí depois o Gary Gensler posta que o Twitter da SEC estava comprometido. E aí vimos o Bitcoin corrigir até próximo dos 45, para no dia seguinte os caras confirmarem o ETF, né? Não era ontem era mentira, mas hoje é verdade, confirmaram ontem, então, dia 10 de janeiro. E aí agora o que a gente viu acontecer foi o dinheiro fluir, de certa forma, para o Ether e para as altcoins, né? Muita gente já esperava por isso. Eu venho falando já há algum tempo, olha, depois que aprovar ETF de Bitcoin Spot, a minha expectativa é um spike de preço, o que não aconteceu. Sendo muito franco com vocês, não aconteceu, porque eu acho que os caras queimaram a largada lá no dia 9, tanto é que o preço beliscou os 48, aí desmentiram, foi a 45, quando a notícia saiu ontem, efetivamente, aí a notícia saiu, aí os caras deletaram o documento, aí depois encontraram lá a declaração do Gary Gensler, e aí o ETF efetivamente estava confirmado e tal. Tudo isso gerou muita dúvida. O que a gente viu foi o dinheiro migrar para o Ether. E aí a gente já começa a falar sobre isso, né? Eu falei que eu acreditava que pós a aprovação de ETF de Bitcoin Spot a gente tivesse um spike de preço. Alarme falso dia 9, o spike aconteceu, voltou para 45 na aprovação ontem, efetivamente não aconteceu. Mas lembrando que as negociações de ETF Spot de Bitcoin começam efetivamente hoje, então a gente pode ter uma reação no preço hoje, apesar de não ter tido ontem na notícia. Mas eu falei que eu esperava um spike de preço na notícia, depois uma correção, depois a gente começaria a precificar o halving, para depois a gente começar a voltar todos os olhos, né, para o Ether, porque a gente tem a IP 4844 no primeiro semestre agora, e temos os ETFs de Ether já filled, né, já colocados. Eu, inclusive, separei aqui uma postagem que mostra exatamente isso aqui para vocês. Como vocês podem ver aqui na tela, os ETFs já estão solicitados, né? Já existe aqui a próxima deadline para aprovação desses ETFs de ETH Spot. Tem da VanEck, tem da ARK também, tem da Hashdex também, tem da Grayscale, tem da Galaxy, tem a BlackRock, Fidelity, as mesmas que pediram o ETF de Bitcoin Spot, estão pedindo o ETF de Ether Spot. Já tem uma próxima deadline, que é para esse mês aqui, pelo menos, por exemplo, o da BlackRock. A próxima deadline é dia 25 de janeiro. Da Fidelity, 21 de janeiro. Né? Invesco já passou, Grayscale já passou, ARK também e VanEck também. E aí tínhamos a da Hashdex que já passou também. Mas a deadline final, né, ou seja, a data final para rejeição ou aprovação de ETF Spot está aqui, ó. E aí nós temos variadas datas, né? VanEck para maio, ARK para maio, Hashdex para maio, Grayscale para junho, a Galaxy para julho, a BlackRock Fidelity para agosto. Ou seja, aqui mais uma vez, a gente provavelmente vai ter uma aprovação acontecendo para todos esses players aqui ao mesmo tempo, né? Esses caras vão brigar por taxa de administração, mas provavelmente a aprovação acontece para todos. Provavelmente a aprovação acontece para todos para não beneficiar um único player, né? Então, os primeiros pedidos aqui, ó, estão para maio. O primeiro, para ser mais específico, da VanEck para dia 23 de maio. Ou seja, se eles rejeitam o da VanEck, deixam o VanEck para trás, deixam o ARK para trás, deixam o Hashdex para trás, eles privilegiam os seguintes, né? A BlackRock, por exemplo, está aqui, tem data final para agosto. Muita gente aposta que em agosto desse ano a gente teria aprovação de ETF de ETH Spot. Mas muita gente, o Eric Balchunas, por exemplo, que é um dos caras que está mais por dentro aí dos meandros aí da SEC, né, para aprovação de ETF, né, que cravou aí em primeira mão a aprovação de ETF Spot ontem. Ele diz que existe 70% de chance de o ETF de Ether Spot ser aprovado até maio desse ano. 70% de chance de o ETF Spot de ETH ser aprovado até
maio deste ano. Né? Qual é a consequência disso, senhores? Qual é a consequência disso? Vocês já sabem, né? A gente está vendo a consequência disso no preço nesse exato momento. A gente já está vendo o ETH performando muito, muito bem. Não menosprezem o Bitcoin. Temos halving ainda para acontecer entre abril e maio. Ou seja, entre abril e maio, a gente vai ter, provavelmente antes, né? O que costuma acontecer? Deixa eu até mudar aqui. Deixa eu mudar aqui para vocês verem a análise de ciclo. O que costuma acontecer com o preço do Bitcoin? Só para a gente tentar entender o que pode vir pela frente, tá? O que pode vir pela frente? Só um momentinho que eu vou abrir aqui a porta para ajuda. Peraí. Pronto. Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o que eu acho que pode vir pela frente, tá? Análise de ciclo, tá? Eu não sei fazer análise de preço, eu gosto de fazer análise de ciclo. É o seguinte, olha só. Historicamente, o que costuma acontecer antes do halving do Bitcoin, a gente tem uma porrada, durante o halving a gente lateraliza ou corrige para depois começar a bull run. Em bull market já estamos, tá? Mas a bull run começa depois do halving. Né? Foi assim no halving de 2012, foi assim no halving de 2016, porrada para cima, que teve uma correção e depois ele vai embora, e foi assim no halving de 2020, ó. Claro que aqui teve o corona aqui, que acaba desconfigurando um pouco esse movimento, mas muito provavelmente esse movimento teria acontecido algo muito parecido com isso, talvez uma agulhada menor para baixo, mas uma correção para um pouco antes do halving andar, durante o halving lateraliza, depois ele vai embora. Se isso acontecer novamente, eu desenhei essa linha laranja aqui há um tempo atrás, se isso acontecer novamente, a gente tem que ter uma correção de preço de Bitcoin para depois a gente precificar o halving, para durante o halving a gente andar. Só que o halving está previsto para abril ou maio desse ano, que vai coincidir, muito provavelmente vai coincidir com essa aprovação de ETF Spot de ETH. Né? Ou pelo menos tem uma boa chance para isso acontecer. Então, uma boa chance disso acontecer, segundo o Eric Balcuna, 70% de aprovação de ETH Spot até maio de 2024. Ou seja, a gente está falando aqui de 5 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses aproximadamente. O que pode acontecer, tá? A gente pode, talvez, ter uma lateralização ou até uma correção do... Assim, a gente tem só vamos dar um passo atrás aqui. Vamos só dar um passo atrás. Hoje começa efetivamente esses veículos começam a efetivamente poder ser investidos, né? Então, é possível que a gente tenha aí nos próximos dias uma reação no preço do Bitcoin. Faz sentido que o Bitcoin reaja, né? Que o Bitcoin ande um pouco. O que pode acontecer? Tá? Isso aqui é só a minha bola de cristal e nada além da minha bola de cristal. O que faz sentido para mim acontecer? Talvez nos próximos dias aí, talvez hoje e amanhã especialmente, o preço do Bitcoin andar, o preço do Bitcoin anda, alguns dias, talvez até começo, metade da semana que vem, o preço do Bitcoin anda. Depois, ele começa a corrigir para começar a precificar o halving na frente, né? Mas ele corrige em detrimento de quem? Do Ether. Então, o Bitcoin poderia passar a corrigir na metade da semana que vem, entre o começo e o final da semana que vem, Bitcoin começa a corrigir para a gente ver o dinheiro, esse dinheiro fluir para o Ether, por conta de EIP 4844, também da expectativa de aprovação de ETF, de Ether Spot agora até maio desse ano, então daqui a 5 meses. Então a gente teria uma ascensão do Ether em Fiat, até algo próximo disso, porque lembra, um pouco antes do halving, a gente começa a precificar o halving do Bitcoin. Então a gente poderia ver o dinheiro agora fluir para o Ether semana que vem, então uma correção do Bitcoin, uma ascensão do ETH, então o ETH começa a se apreciar em comparação ao Bitcoin, para depois disso a gente começar a precificar o halving, então o dinheiro volta para o Bitcoin, o halving acontece, depois a gente começa a bull run, Bitcoin sobe, Ether sobe, tudo sobe, mas talvez com mais ênfase no Ether, porque a gente vai ter, de novo, repito, EIP 4844, e estaremos muito próximos de potencial aprovação de ETF Spot de Ether também. Então, vejam só
que interessante. A gente falou até ontem, a expectativa era ETF de Bitcoin Spot. Agora já estamos falando em ETF de ETH Spot, né? ETF de Bitcoin Spot até ontem, agora ETF de ETH Spot. Possibilidade de 70% para essa aprovação até maio desse ano, daqui a 5 meses. Passa voando. Então, isso faz com que essa análise de ciclo faça sentido, né? Então, a gente teria uma correção aqui, nesse momento de correção aqui, né? Logo depois de os veículos estarem efetivamente recebendo investimento, ou seja, preço do Bitcoin talvez ande um pouco mais. Deixa eu até fazer essa correção com vocês aqui agora. Deixa eu deletar isso aqui que está desenhado já há bastante tempo. Ó, em primeiro lugar, a linha, o quadrado, o retângulo cinza, o topo dele é aonde iniciou o halving do ciclo seguinte, tá? É no preço do halving. Então a gente não tem aqui ainda aonde saber a altura desse retângulo aqui, tá? Eu já posso, com toda certeza, deletar isso aqui. Deixa eu deletar essas observações aqui também. Vamos atualizar aqui a nossa análise de ciclo. Isso aqui eu posso deixar. Vou tirar também. Isso aqui era para explicar. Isso aqui era para explicar a minha expectativa de preço para ETF de Bitcoin. Pronto. Ó. O que pode acontecer aqui, pessoal? Olha só. Deixa eu desenhar aqui o que eu acho que pode. Isso aqui é o preço do Bitcoin, tá bom? Preço do Bitcoin. Ó. O que poderia acontecer aqui? Mais uma subida. Isso aqui ficou muito grande. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente conseguir desenhar isso aqui melhor. Pera aí. Deixa eu dar um zoom, senão isso aqui não vai ficar bom. Ó. Aqui a gente tem o halving, certo? O que eu acho que poderia acontecer, tá? Algo parecido com isso, tá? Mais um spike de preço. Até 50, 51, talvez. Tem muita gente falando em 51, para depois a gente corrigir. Não sei até onde corrige, tá? Para depois a gente corrigir. Vamos dizer que ele segure aqui na casa dos 43, para depois a gente voltar a precificar. Agora sim, sei lá, halving. Depois a gente lateraliza. Até corrige um pouco, talvez. E depois a gente vai embora. Isso aqui para mim é o que faz sentido agora. Nessa correção aqui, ó. Opa. Pronto. Nessa correção aqui, ó. Eu diria que o preço, ó. Que aqui, ó. Money. Dinheiro. Flow to ETH. Tá? Aqui, ó. Aqui. Eu acho que a gente pode ter. Nessa queda aqui, ó. A gente pode ter o dinheiro fluindo para o ETH. E aqui, ó. Money flow to Bitcoin. E aqui a gente teria o dinheiro fluindo de volta para o Bitcoin. Por causa do halving. Eu acho que isso aqui faz sentido. Eu acho que isso aqui faz sentido. Então a gente anda um pouco. Isso aqui, ó. Derby, ETF, BTC. Essa subida aqui, ó. Seria isso, ó. Ou seja, os próximos dias, eu acho que assim, ó. Próximos dias, a gente poderia ter o dinheiro fluindo para o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin continua subindo em virtude do começo das negociações, depois corrige para o halving e aqui o dinheiro vai para o Ether. Aqui a gente começa a precificar o halving e aí o dinheiro volta pro Bitcoin. E aí aqui durante o halving a gente lateraliza e corrige e aqui o dinheiro volta a fluir para o Ether. Ó.
Isso aqui para mim faz sentido. E óbvio que quando eu falo em Ether, eu estou falando de tudo também que faz parte do ecossistema da Ethereum, tá? Às vezes não é só do Ether, mas tanto é, que quando a gente olha aqui o preço dos ativos, né, a reação dos ativos pós-ETF confirmado de Bitcoin, o dinheiro não fluiu só para o Ether. O dinheiro fluiu para o Ether e para todo o seu ecossistema. A gente viu, inclusive, no primeiro momento, os ativos que estavam performando melhor era a Optimism, que é um roll-up otimista da Ethereum, e também na Arbitrum, que é outro roll-up otimista da Ethereum. Agora já estão com uma performance muito parecida aos demais assets, mas o ecossistema todo, né, de altcoins resolveu andar nessas últimas horas.